Olá, estudantes do segundo termo do EJA, sejam bem-vindos para mais uma aula de Química. E hoje, na aula de Química, a gente vai falar sobre ligações polares e apolares. E hoje, para me ajudar nessa aula, eu trouxe como mediadora convidada super química, mas não é formada em Química, né? Como que a gente fala quando... Não, eu sou cientista, só que é social. Social, é exatamente isso. Fabiana aqui presente, dá um oi para o nosso EJA. Eles já te conhecem? Lindo, já. Imagina, várias aulas de ciências humanas, várias aulas de sociologia aí. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Tava com saudade, falei, Georgia, bora. Bora. Peguei a Fabiana ali no laço, porque assim, toda aula eu venho aqui sozinha, tristemente, dar aula para vocês. E hoje eu lacei a Fabiana. Falei, Fabiana, vamos comigo. Que na verdade a Fabiana é minha oficial parceira, mediadora das aulas de Química. Só que aí, né, não bate o horário e hoje a gente acabou batendo o horário e ela veio aqui para falar de ligação polar e apolar. Exatamente, né? Porque uma coisa que é importante quando a gente fala de química é entender que, né, além de todo conhecimento, que conhecimento é uma coisa muito importante, boa parte das coisas que a gente está falando aqui são coisas que a gente passa a usar na nossa casa, né? Eu me lembro muito de quando eu tive muitas aulas de química no ensino médio. E eu mudei vários hábitos e várias coisas que eu tinha em casa justamente por entender melhor como as coisas funcionam. Sim, o objetivo das aulas de Química aqui para vocês é vocês entenderem os processos químicos e, a partir disso, modificar o cotidiano de vocês. Na aula que a gente falou sobre, por exemplo, detergente, sobre como a gordura se dissolve no detergente, concentração, aposto que a maioria das pessoas mudaram o hábito de lavar louça. Né? Agora eles usam menos detergente. E hoje a gente vai voltar nesse assunto, né? Detergente, gordura, polar, qualquer relação, né? Por que que a água não combina com o óleo, mas quando eu coloco o detergente os dois combinam? Então hoje a gente vai entrar um pouco nesse assunto para vocês entenderem. Até a Fabiana, ela sempre fala, né, que quando a gente está com a mão com óleo, as pessoas vão lá e pegam o quê? Sabonete. Sendo que o detergente... É feito para isso, né? Então, é muito mais fácil eu lavar minha mão que está engordurada com alguma coisa com o detergente do que com o sabonete. Então, sempre que a gente fala dessa aula, a Fabiana, ela cita isso pra gente, né? Porque ela não entende, sendo que o detergente é muito mais prático para tirar. Né? Ou mesmo cloro, né? Que eu fui aprender nas aulas de química que cloro era um gás e que justamente por causa disso, se você deixar a embalagem aberta ali de água sanitária, se você deixar muito tempo aberto, quando você voltar só tem água, porque vai evaporar todo o cloro que tem ali. Então, isso foi, por exemplo, uma das coisas que eu também fiquei mais atenta. Então, todos os produtos que tem ali cloro, sempre bem fechadinho. Sim, mesmo porque a Fabiana, ela é alérgica a cloro. Eu já nem tenho em casa mais, né? Porque eu sou alérgica, mas enfim. Se ela é uma pessoa que é alérgica e ela sabe, pela química, que o cloro vira um gás, ela vai inalar. Então, ela não vai deixar o cloro aberto, né? Para inalar, para acontecer dela passar mal. Sim. Por causa da alergia que ela tem. Então, esses conhecimentos são importantes no nosso dia a dia. Por isso que a gente tem as aulas de química aí. E hoje, ligação polar e apolar, que eu vou passar para vocês, né? Quais são as ideias para se dizer que uma coisa é polar ou apolar e por que que o detergente faz a água combinar com a gordura. Então, para começar, para ver se vocês estão aí prestando atenção na aula, né? Se prestaram atenção nas aulas anteriores, tem aí um chat para vocês responderem, vou dar 2 minutos para vocês. E a pergunta é a seguinte: se o sabão é feito de óleos e gorduras, como é capaz de limpar a superfície engordurada? Hein, Fabiana? Olha que boa pergunta. Se o sabão é feito de gordura, como que ele limpa a gordura? Não, e é feito e assim, óbvio, né, gordura é sempre gordura, mas é feito com óleo e gordura real. Porque eu conheço muita gente que faz sabão, né, faz sabonete com óleo de descarte. Sim, inclusive aqueles carros que passam pedindo, né, trocando óleo com alguma coisa, óleo utilizado, é justamente para fazer sabão. E os melhores sabões são feitos com esses óleos, né? Esse óleo que a gente faz em casa, o caseiro, ele é melhor para limpar roupa, para limpar as coisas, do que aquele industrializado. Então, aí a pergunta, né? Por que isso acontece? Vocês saberiam explicar? 2 minutinhos para vocês trazerem a resposta para a gente.
temos muitas possibilidades aí, né, do porquê que ele funciona mais, né? E eu acho que, ó, olhando aqui, pela minha própria... E juntando, na verdade, fazer um compilado aqui, eu acho que tem a ver, porque justamente a gordura, ela vai, né? Você tá limpando gordura com gordura, a gordura ela vai se dissolver em gordura e funciona. Né? É aquele princípio que a gente usa em química, que iguais se dissolvem. Então, se a gordura é igual à gordura, ela vai se dissolver. Mas, na verdade, a gente tem uma outra questão aí, que, na verdade, a gente chama de emulsificação. Porque o detergente, ele tem duas polaridades. Ele tem um lado polar e um lado apolar. Então, esse lado dele, que é polar, vai combinar com o lado polar da água. E a parte apolar do detergente vai combinar com a parte apolar da gordura. Então, como ele tem esses dois lados, ele é polar e apolar, ele tem essa dupla característica, né? Duplo... Como... É isso? Essa dicotomia. Essa dicotomia, eu não consigo falar essa palavra. Então, ele consegue misturar a gordura com a água, porque, na verdade, ele tem um polo que combina com a água e um polo que combina com a gordura. No slide dá para a gente ver, né, aí, que tem essa parte que a gente chama de micela, que é essa que parece um monte de espiral com uma bolinha. Então, nessa parte a gente tem a micela. Essa parte, ela é hidrofóbica, né? Ela interage com a gordura. Então, essa parte que parece aí, esse monte de espiral com bolinha, é a que vai interagir com a gordura, porque ela não interage com água, porque ela tem uma polaridade diferente da água. E a outra parte que a gente vê, que é a parte amarela, é a que vai interagir, que a gente chama de cabeça, é a que vai interagir com a água. Então, o detergente ele tem esses dois lados, a micela e a cabeça, né? Então, essas duas partes vão interagir com diferentes polaridades. Aí a gente pergunta, né? O que é polaridade? O que é polaridade? Quando a gente pensa, né? Então, uma coisa importante em química, nas ciências no geral, é a gente, muitas vezes, quando você está numa dúvida, associar. Então, essa parte eu gosto muito da Fabiana. Que associação é uma das melhores dicas que você pode ter, né? Muitas das construções das palavras que a gente usa têm relação com outras. Então, por exemplo, quando a gente fala de polaridade, a gente pensa em quê? Polos, que normalmente a gente tem o quê? Bateria, pilha, né? Aquele negócio que você tem que fazer lá, dar carga na bateria do carro. Cuidado com os polos, é negativo com negativo, positivo com positivo. Então, provavelmente, se polo é uma palavra que a gente usa para falar sobre essa questão de negativo e positivo, polo positivo e negativo, provavelmente na química tem essa mesma ideia. Sim, a ideia de polaridade em química é exatamente essa. Vai ter um lugar que vai formar um polo positivo e vai ter um lugar que vai formar um polo negativo. E esse polo negativo, ele vai ser muito maior do que o polo positivo, por isso que ele forma essa polaridade. Então, você imagina uma região que vai estar mais concentrados os elétrons negativos e essa região, ela forma os polos. Então, a polaridade realmente está ligada a essa característica que a gente tem de posição dos elétrons. Mas, se eu quiser saber sobre polaridade olhando a tabela periódica, daí tem aí no slide, a eletronegatividade ela está representada na tabela periódica. Se eu olhar a tabela periódica aí, eu consigo ver que a eletronegatividade ela vai do grupo 1 ao grupo 18. Quanto mais próximo do grupo 18, mais eletronegativo essa substância é. Então, as tabelas periódicas atuais, eu já tinha comentado com vocês, elas estão agora classificadas em grupos. O grupo vai de 1 a 18. O 18 são os grupos dos gases nobres. Então, ali o gás nobre ele já é estável. Então, ele é o que não precisa fazer nada. Ele já está estável, ele não precisa trocar elétrons, ele não precisa se juntar a outro elemento. Então, ele tem 8 elétrons na sua última camada, então a gente diz que ele já é estável. Os outros átomos, eles procuram a estabilidade. Então, quanto mais perto tiver do 18, mais eletronegativo ele tem, né? Mais elétrons ele tem, e quanto mais perto do grupo 1, menos eletronegativo ele vai ser. Então, se eu quero olhar aí, por exemplo, o flúor, voltando para o slide,
ele apresenta maior eletronegatividade, porque ele está mais próximo ali do 18, ele está no grupo 17, é o primeiro do grupo 17. O frâncio, que está lá embaixo no primeiro grupo, ele apresenta a menor eletronegatividade, que é 0,7. Então, ali, o último elemento do primeiro grupo é o menos eletronegativo, e o primeiro elemento do último grupo, do 17, né, porque o último, na verdade, é o 18, do penúltimo grupo, é o mais eletronegativo. Então, sabendo disso, por exemplo, quando eu combino um átomo que ele é muito eletronegativo com um que é pouco eletronegativo, vai acontecer a polaridade. Então, pela tabela periódica, se eu olhar o elemento na tabela periódica, eu vou saber se ele é eletronegativo e se ele forma polos, porque também eu vou saber se ele é metal, se ele é ametal. Então, tem toda aquela particularidade que a gente já viu sobre a tabela periódica. Fabiana, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que... Você está pensando aí? Não, eu estou pensando, porque assim, a tabela periódica é uma coisa que você aprendendo a ler a tabela periódica, você tem todas as informações que você precisa, né? A questão é que você olha para aquilo e fala, meu Deus, o que eu faço com tanto de informação, né? Sim. Mas você aprendendo a ler e você entendendo que justamente ela é montada com base em uma lógica, né, em uma organização, vai ser muito mais fácil, porque a gente estava comentando aqui, você vai olhar e falar, nossa, mas como assim? Quando você vai entendendo melhor a mecânica, você já vai olhar, você já vai ter a resposta de tudo, porque você vai entender a lógica da tabela, né? Como ela foi pensada. A tabela periódica, ela foi organizada justamente para facilitar a vida das pessoas. Porque eu não preciso fazer a conta da eletronegatividade para saber se forma polo. Eu só vou olhar do que é formado aqueles átomos na tabela periódica, vou olhar, ele ali do grupo 17, ele é mais eletronegativo, e ele está combinando com um que é do grupo 1, que é menos eletronegativo. Se ali não tem um equilíbrio entre os átomos, vai formar um polo. Então, na tabela periódica, eu consigo várias informações da substância. Fora que eu consigo a massa molar, eu consigo saber se essa substância é metal ou não é. Então, dependendo da posição que ela está, eu consigo saber se ela é reativa ou não. Então, a tabela periódica, ela me traz várias informações. Se você conhece a tabela periódica, se for fazer uma prova, né, um concurso, ou um vestibular ou alguma coisa do tipo, você pega todas as informações na tabela periódica. Então, dependendo do exercício, você resolve só de analisar justamente a tabela periódica. Então, por isso que a gente sempre traz para vocês a tabela periódica e as informações, né, para vocês entenderem por que eu tenho que usar a tabela periódica, né? Só para enfeitar minha camiseta, que a gente tem uma Só para ficar bonito, né? Só pra colorido. Não, né? Principalmente, ela é colorida com motivo. Sim, porque cada cor representa um tipo de elemento. Então, ali na tabela periódica, eu tenho diferença de cores por ter diferentes elementos. Então, aí voltando para a polaridade, né? Aí no slide, polaridade, a diferença de eletronegatividade entre dois átomos é uma medida de polaridade de ligação. Quando a diferença é próxima a 2, são ligações covalentes. Então, aí, dependendo da polaridade, eu consigo saber se a ligação é covalente, iônica ou metálica. Lembra que a gente viu as ligações químicas, covalente, iônica e metálica? Quando eu sei a polaridade e eu sei o valor de diferença da eletronegatividade, qual é esse valor? Eu pego a eletronegatividade de um átomo, tiro a do outro átomo, esse valor que deu de resultado é o que eu vou chamar de eletronegatividade, diferença de eletronegatividade. Se ela for próxima a 2, é uma ligação covalente. Então, tipo, batata ali, próxima a 2, eu já sei que é covalente. Se não for, né, se o compartilhamento de elétrons é desigual, eu sei que é uma ligação iônica. Então, se for lá acima de 3, eu já sei que é uma ligação iônica. Então, fica fácil, eu faço a conta, vou lá, olha, o flúor tem 1. Né? Exemplo, pessoal, não é que o flúor tem 1. O flúor tem 1. O frâncio tem 0,7. Eu tiro 1 de 0,7 e dá 0,3. Essa diferença ela está abaixo de 2. Então, se os dois se unirem, dá uma ligação covalente. Se fosse maior que 3, daria uma ligação iônica. Então, eu consigo saber quais são os tipos de ligações químicas, calculando a eletronegatividade da informação que eu peguei da tabela periódica. Então, aí uma coisa vai puxando a outra, né, Fabi? Justamente isso que a gente fala na química. Se você não entende o início da química, começa a complicar para você entender depois, porque está tudo ligado ali.
tudo que vocês estão estudando de química está relacionado. Então, por isso que é importante prestar atenção em todas as aulas de química e não deixar ficar a dúvida. Se eu não entendi ligação iônica e covalente, eu tenho que perguntar para o meu professor, porque daí eu não vou entender polaridade. Daí eu não vou entender por que, que as substâncias elas podem ou não ser miscíveis, ou seja, por que, que elas podem ou não misturar. Por que, que a água não mistura com o óleo? Então, aí eu não entendo essa parte. Tá vendo que começou lá na frente com ligação química? Então, uma coisa vai puxando a outra. Aí, polaridade, né? Volta para o slide. A polaridade da ligação mostra como os átomos fazem o compartilhamento de elétrons. Então, aí eu vou mostrar como que está compartilhado esses elétrons, covalente ou iônica ou metálica. Ou seja, como os elétrons estão distribuídos entre os dois átomos que se ligam. Elas podem ser ligações polares e apolares. As polares são as que formam polos, né? E as apolares são as que não formam. Por exemplo, se você tiver cloro com cloro, as duas substâncias são iguais, são dois átomos iguais. O número de eletronegatividade dos dois é igual, então eles não vão formar polo. Se eu tenho uma substância que é igual a outra, não vai ter uma concentração maior de elétrons em uma determinada região. Então, ele não forma polo. Então, a gente chama de substância apolar. Então, no caso, todas as substâncias que são simples, formadas de um átomo só, do mesmo átomo, elas são apolares. O oxigênio, que é O2, dois átomos de oxigênio, eles são ligações apolares. Por quê? A quantidade de eletronegatividade que eu tenho em um oxigênio é a mesma do outro oxigênio. Então, os dois juntos não formam polo. Aí eu tenho para vocês um exemplo dos três, né? Ligação apolar, ligação polar covalente, que é esse do meio, e a ligação polar iônica. Se eu observar a imagem, quando eu estou falando de ligação covalente, eu não tenho sinalzinho nem de mais nem de menos. Então, quando eu olhar, estiver formando um polo, ou seja, uma região está mais concentrada de elétrons, mas ele não tem o sinalzinho de mais e menos, eu estou falando de uma ligação covalente. Se ele estiver formando polo, mas tiver esse sinalzinho de mais e menos, daí eu passo a falar de uma ligação iônica. Sempre que eu for representar a ligação iônica, eu vou representar com um sinal de mais e menos, né, Fabi? Aí acaba ficando fácil. Então, de repente, na prova tem lá, indique qual é a ligação polar e qual é a covalente. O que eu vou olhar? É só o sinalzinho, né? O sinalzinho. Então, aí tem três com sinalzinho, mas esse é outro papo. Mas, se eu quiser diferenciar, é só olhar. Indique qual é a que forma polo, qual é a polar, qual é a apolar. É só eu olhar. Se está igual, por exemplo, cloro com cloro, então ele não vai formar polo. Então, ela é a substância apolar. Se está ali, por exemplo, o ácido clorídrico, que é hidrogênio e cloro. O hidrogênio, ele é menos eletronegativo que o cloro. O cloro tem muito maior quantidade de elétrons, por isso que forma essa polaridade. Por isso que aquela região fica maior. Você imaginar que ali tem bastante elétrons. Então, eu formo polo. Mas não tem sinal nenhum, ligação covalente. Se tiver ali no caso o Na, que é mais, e o Cl, que é menos, o Na ele tem menos eletronegatividade que o cloro ainda. Então, só que ali eu tenho o sinalzinho indicando os íons. Na verdade, esse sinal de mais e menos é a indicação de íons. Íons já me lembra a ligação iônica. Então, ali eu faço já a referência entre os dois. E embaixo tem uma tabelinha no slide que tem os compostos, daí tem a conta que eu faço para saber o tipo de ligação. Então, aí eu tenho o primeiro, Cl2. O valor do cloro na tabela de eletronegatividade é 3,16. Então, como ali os dois são cloros, tá vendo que embaixo tem o número 2? Esse número 2 representa que tem dois átomos de cloro. Se os dois são cloro, os dois são 3,16. Então, 3,16 menos 3,16 dá quanto, Fabi? Zero. 3,16 menos 3,16, isso aí é zero. É zero. Se é zero, tem polo? Acho que não, né? Não, né? Tá, não tem nada ali para virar positivo e negativo, então não. Então, não tem. Exatamente. Então, essa é a ideia.
Fiz a conta, deu zero, não tem o que formar polo, não tem carga elétrica negativa ali para ir para um lugar para ele se concentrar em mais. Se eu não tenho nada, vai ser apolar. Então, o de baixo ali, o HCl. O HCl já tem uma diferença. Por quê? O cloro tem o valor de 3,16. E o hidrogênio, ele tem o valor de 2,2. 3,16 menos 2,2 dá o valor de 0,96, que é abaixo de 2, certo? Então, se é abaixo de 2, eu sei que é uma covalente polar. Então, tá vendo aí o que eu tinha falado para vocês? Eu trouxe como exemplo na tabela, calculando. E o último, NaCl. O Cl a gente já sabe que é 3,16. O Na, ele vai valer 0,93 a eletronegatividade dele. E se eu tirar 3,16 menos 0,93, eu tenho um valor de 2,23. 2,23 é maior que 2, não é, Fabiana? Você acha que é? Volta. 2,23 é maior que 2? Sim. Então, é iônica. O valor deu maior que 2, pode ser 2,1, é maior que 2. Então, ela vai ser iônica. E, gente, aí eu tenho que prestar atenção numa coisa. Sempre que eu vou fazer o cálculo de eletronegatividade, eu vou tirar o valor maior do menor. Então, não é pela posição do elemento na fórmula molecular. Por exemplo, ó, o Na, ele está trocado com o Cl. Se você olhar ali embaixo, o valor do Na é o 0,93, mas eles estão em posições diferentes. Então, qual é a lógica? Qual é a regra? Sempre eu vou tirar a maior eletronegatividade da menor. Então, por isso que ali no caso, não quer dizer que o Na vale 3,16. É o valor do cloro. Mas eu sempre vou usar essa regra de o maior menos o menor. Porque senão dá uma eletronegatividade negativa, aí, né? Pleonasmo aqui, né? E daí não dá certo. Aí em química não tem essa característica. Por isso que eu sempre tiro o maior do menor, para não ter esse problema de regra de eletronegatividade, porque daí vai confundir com iônica. Daí vai confundir com a carga da ligação iônica. Então, é sempre essa regra. O menor menos, o maior menos o menor. Aqui eu tenho um exemplo para vocês visível, né? Então, ali embaixo eu tenho o CO2, que é uma molécula de carbono e 2 de oxigênio, e é uma ligação apolar. E em cima eu tenho a água, que são 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, e ela é polar. Mas são substâncias diferentes, né? Sim. Não era para ser a de baixo também polar? Não, para ela ser polar, ela precisa formar polo. Se ela não formou polo... Por que ela não formou polo ali? A água, ela forma polo, porque o oxigênio, ele é muito mais eletronegativo. E embaixo, o carbono é o mais eletronegativo. Então, a força que vai ser puxada ali é a mesma, por isso que ele não forma polo, porque a intensidade com a força está sendo puxada não deixa ele formar polo, então ele não vai ser polar. Então essa era uma das últimas características que vocês precisavam saber para a polaridade, e a nossa aula está acabando, Fabi. Infelizmente, a gente ficaria aqui horas com vocês discutindo sobre química, que é muito divertido, não vou Sim. dizer que não. Né? Mas é sempre um prazer estar com vocês aqui. Vocês têm professores apenas maravilhosos aí na escola que podem te ajudar com qualquer dúvida que tenha ficado, né? E estamos sempre aqui. Isso aí, gente. Até a próxima aula. A gente se vê aqui de novo.